Olá, tudo bem? Meu nome é Daniele Rocha, eu sou a host desse podcast e eu quero te dar as boas-vindas ao nosso podcast My Cap Talks, o podcast da My Capital, e nós estamos no nosso terceiro episódio dessa primeira temporada. Então, seja bem-vindo a mais um episódio do My Cap Talks, e hoje o assunto é um assunto quente, um assunto que está super em alta no mundo dos investimentos. A gente vai falar sobre investimentos no exterior, como você faz para declarar, já que a gente está em período de entrega de declaração de IR, além de dicas, tributação e muito mais. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com convidados mais do que especiais, eu estou aqui com o nosso CEO, Tayan Gomes. Tayan, dá um olá para o nosso pessoal. E aí, pessoal, tudo certo? Bom, o assunto hoje é muito bacana e eu gosto muito de investimentos no exterior. Vamos ver aí o que a gente consegue extrair do Vitor e também trocar mais ideias aí, né, de o que cada um pensa a respeito. Também estou aqui com o Carlos Niero, que é sócio CPO da My Capital. Niero, fala aí com nossos telespectadores. Prazer estar aqui mais uma vez, prazer estar com o Vitor, agradecer a presença dele, a disponibilidade. Acho que é um assunto que está em alta mesmo, né? A gente poder diversificar nossos investimentos, né? Além de estar no Brasil, também poder estar com a carteira em outros países. E vamos em frente, vamos lá que o papo vai ser legal. E o nosso convidado especial dessa edição é o Vitor Costa. O Vitor, ele é CFP, né? Que é um Certified Financial Planner, né? Um planejador financeiro certificado. E já atua há muito tempo orientando a questão de patrimônio, planejador financeiro. Ele é especialista offshore da XP Internacional. E é um prazer ter você com a gente, Vitor. Vitor Costa, dá um alô para a nossa galera que está assistindo. Obrigado pelo convite, vai ser um prazer dividir um pouco aqui da minha experiência e do que os clientes estão fazendo hoje nesse cenário tão até turbulento, né, recente, mas vai ser um prazer aqui a gente bater esse papo. E para começar, vamos dar um pouquinho de contexto sobre o assunto, que é um assunto que está super em alta, está todo mundo querendo investir fora do Brasil. Realmente, assim, nos últimos anos houve um crescimento muito grande de investimentos no exterior realizado entre os brasileiros. E com isso a gente também vai abordar assuntos que acabam vindo com esses investimentos, que é como é que eu faço o IR, a parte de imposto de renda, a parte de apuração e a parte de pagamento desses impostos sobre investimentos realizados no exterior. Não é tão simples assim, muita coisa mudou recentemente, a gente teve mudança de legislação e a gente vai abordar um pouquinho sobre esse assunto. E para começar, eu quero perguntar a você, Vitor, por que esses investimentos no exterior vêm crescendo tanto entre brasileiros na sua visão? Qual é o histórico que você consegue assim, trazer desse movimento para a gente? Olha, os investimentos lá fora, eles já são expressivos. Acho que agora vamos dizer assim, ele se popularizou. E aí eu posso colocar três, acho que, fatores principais nessa popularização. O primeiro é referente às plataformas. Há 10 anos atrás, para você fazer um investimento no exterior, você precisava realmente ser um investidor de 5, 10 milhões de dólares, só tinha como você operar via Suíça, você precisava ter um banqueiro realmente sentado lá para poder fazer todas essas operações, e hoje não. Hoje a tecnologia você consegue fazer a partir ali de 2, 3 cliques já a primeira remessa. Então, acho que a primeira coisa foi a disrupção de mercado referente à tecnologia. Segundo foi a própria legislação. Como você comentou, há 2, 3 anos atrás também era muito difícil para o investidor fazer investimentos pessoa física, por exemplo. Você precisava realmente fazer uma empresa offshore para poder facilitar ali sua vida. E hoje não. A mudança da legislação ela facilitou com que os investidores pessoas físicas tivessem acesso ao mercado internacional. E por último, acho que as próprias entidades de regulamentação aqui local, quando você pega a Anbima, CVM, nem eles conseguiam, acho que, explicar tão bem para o investidor os riscos, como que você operava lá fora. Vamos pegar, por exemplo, eu dou sempre esse exemplo, a BDR, né? Antigamente a BDR
que são ações americanas aqui no mercado local, era só para investidor qualificado, que é para aquele investidor acima de R$1 milhão. Sim. Entre você comprar uma Coca-Cola e uma empresa aqui no Brasil, às vezes, acho que quase na maioria das vezes, você comprar uma Coca-Cola ou um banco americano acaba se tornando menos arriscado do que você comprar uma empresa brasileira. Então, acho que foram diversos fatores que fizeram com que essa popularização, acho que chegasse nesse momento. Mas quando você fala de investimentos no exterior, assim, a gente tem quase $500 bilhão de brasileiro investido lá fora. Você está falando de 1/4 do PIB do Brasil e esse volume é muito alto. Então, sempre houve. Acho que é mais uma questão mesmo de dar acesso para o investidor varejo, vamos dizer assim, poder comprar ali de maneira fácil pelo aplicativo. Sim, eu me considero um desses, investidor varejo. Eu comecei em 2020, foi quando começou o movimento de corretoras brasileiras permitirem esse investimento direto no exterior. Acho que isso facilitou muito mesmo. Na mesma época eu tentei abrir conta na corretora americana, eu desisti no meio do processo, fiquei sabendo que tinha jeito mais fácil. E aí, realmente, foi 2 cliques, mando minha identidade, a conta está aberta e já posso investir. As corretoras americanas, elas pedem documentos de americano, né? Você vai abrir lá uma conta... eu não consegui entender que documento eu tinha que enviar. Agora não, poxa, entrou num aplicativo, não precisa nem mandar CNH, comprovante de residência, a gente utiliza todos os documentos da própria conta do Brasil. A XP já pediu isso para abrir a conta, né? É isso aí. Quem já tem conta XP só pede para ser investidor global e já vira. É isso aí. Essas contas, não é uma dúvida, tá? Essas contas, elas são contas no exterior, Sim. literalmente. Não é uma conta aqui que replica um saldo, não. São contas oficialmente abertas no exterior e o dinheiro está lá fora mesmo, no seu nome. Tá numa instituição americana, tanto que às vezes o cliente ele até recebe umas cartas em inglês, em nome da custodiante, Isso. que no nosso caso é a Apex, aí ele fica até sem entender, Sim. mas eu abri a conta nesse banco, nessa instituição, sim, você está abrindo uma conta offshore. Na offshore é tudo que é fora das águas brasileiras. Então sim, é uma conta americana. Legal. Agora, a gente está num momento de dólar em alta, né? E você acredita que essa volatilidade do dólar, ela também impacta na decisão de investir fora do Brasil? E mesmo com esse momento de câmbio oscilando, vale a pena? Acho que depende muito, primeiro, do que você quer como objetivo lá fora. E prazo. Se você é um investidor que está pensando 1 ano, não manda dinheiro. Porque sim, o impacto da variação cambial vai ser bem expressivo na sua carteira, tanto do lado positivo como do lado negativo. Agora, se você é um investidor que está pensando para 5, 10, 15, 20 anos, não vai ser o dólar a 5,80, 5,70 que vai mudar muito a sua vida lá na frente. A gente acaba tendo essa ancoragem em dólar, mas é porque a gente pensa muito a curto prazo. Geralmente, quando é que a gente comprava dólar? A gente comprava dólar para viajar, para pagar uma invoice, para poder pagar alguma compra internacional. A gente nunca compramos dólar para fazer investimento. Então acho que ainda a gente tem muito, né, no nosso subjetivo essa questão de dólar caro, dólar tá sempre caro. E eu falo assim, brincando, dólar para mim é igual plano de saúde. Difícil você ver um dólar caindo a médio e longo prazo, principalmente nesse cenário de volatilidade não só de Brasil como internacional. Só teve um momento ali da nossa economia que o dólar ele teve um viés mais de baixa, vamos dizer assim, que foi ali no primeiro ano... Não, primeiro mandato do governo Lula, mas o mundo era outro. O Brasil exportava commodities para o planeta inteiro, a China crescia 30% ao ano, aí sim você teve um momento que o dólar ele se enfraqueceu frente à real, mas acho que não é o cenário nesse momento. Se você for conversar com qualquer economista, enfim, qualquer especialista, eles ainda vão apostar numa alta de dólar a médio e longo prazo. Mesmo com essa guerra comercial que... Mesmo assim. Tem vários clientes assim, eu tô há 5 anos no mercado offshore e eu tenho clientes há 5 anos querendo mandar recurso falando que o dólar tá caro e assim, não mandou. E basicamente acho que difícil mandar, porque ele fica tão ali tentando acertar dólar que acaba perdendo a oportunidade lá fora. Legal, interessante. A gente falou bastante em outros podcasts também sobre a questão da diversificação e também
O que a gente percebe é que diversificação é um pensamento de longo prazo. É isso. Né? Incluindo para diversificar fora do Brasil, né? A primeira coisa que eu digo sempre para o investidor. O investidor, ele recebe, sei lá, vendeu uma casa por, sei lá, 500 mil reais. Qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele pega 100 mil reais e manda para cada banco. 100 mil para o Itaú, 100 mil para o Bradesco, BTG, XP, Banco do Brasil. Antes dele fazer isso, a primeira coisa que ele deveria pensar é, peraí, antes de eu diversificar internamente, local, entre as instituições que eu tenho dentro de casa, a gente precisa diversificar juridicamente, porque no final das contas tudo está debaixo do mesmo chapéu. Se der um problema macro, vai dar o problema nas 5 instituições que você acabou diversificando, entre aspas. Então não acaba sendo uma diversificação assim tão eficiente. O ideal seria, primeiro, você realmente pensar em moeda forte, como a gente chama. Não deixar todos os ovos na mesma cesta, né, como diriam os nossos avós. E sobre isso, Tayan, qual é a visão da MyCapital sobre esse movimento? Assim, como que a MyCapital tem acompanhado e se a gente já consegue perceber dentro da MyCapital quais são os perfis de investidores que mais buscam essa exposição internacional? Assim, o que a gente vê é cada vez mais gente indo para o exterior. Isso é uma coisa nítida que a gente percebe. A gente tem demanda cada vez mais de cliente querendo ir para o plano Black, que é o nosso plano que cobre, né, a apuração de investimentos no exterior. Agora, para te falar qual o perfil de investidor que está indo para o exterior, a gente não tem essa análise ali nos nossos números. A gente sabe que cada vez tem mais gente indo para o exterior, né? O pessoal vai diversificando, né, buscando essa diversificação maior. Continua com investimento no Brasil, mas também bota um pouco lá fora. Mas eu posso te dizer que assim, não tem perfil. É desde Homogêneo. o mais conservador até o mais agressivo. O mais conservador vai querer comprar renda fixa lá fora, o mais agressivo vai querer comprar tecnologia, criptomoeda. Então acho que é bem mesclado, viu? Não tem acho que um percentual, é bem democrático. Mas como é que você disputa, por exemplo, a gente está num momento de alta de juros histórica, né? Como é que você enxerga acaba sendo uma competição ali, né? Tipo assim, tenho aqui, você falou, vendi um imóvel, tenho 500 mil, tem título aí pagando 16, pré-fixado, pagando 16, 17%. IPCA mais 10. Ou IPCA mais 10. Como é que compete com isso? Como é que, vou botar o dinheiro lá fora, tendo produtos aqui internos que estão com uma taxa de rentabilidade ofertada tão alta? Quanto maior a taxa de juros, quer dizer que o Brasil ele precisa pagar um prêmio maior devido ao risco que a gente tem aqui no mercado local. Se você tem um risco muito grande aqui no mercado local, você pode ter uma tendência dos investidores globais tirarem dinheiro do capital local, né? Aqui por exemplo, o mês passado foi fuga de capital estrangeiro, uma das maiores. É o gringo saindo do Brasil. Automaticamente você tem um aumento na variação cambial. Então você pode, entre aspas, ganhar na taxa de juros, mas em contrapartida o dólar ele também continua a subir. Então não tem melhor ou pior. Eu acho que são estratégias complementares. Vamos aproveitar a taxa de juros do Brasil que está alta? Vamos ganhar dinheiro no Brasil? Vamos. Mas se tudo der errado, a gente tem a parte cambial que está fazendo essa proteção natural. Sim. A questão é equilibrar, né, com a diversificação que a gente estava dizendo. Você tem algum percentual que você costuma indicar de quanto fica no Brasil, quanto vai para o exterior do patrimônio? Teve um estudo recente até da FGV, recente não, foi em setembro do ano passado, que demonstra a nossa cesta em dólar. Então hoje a gente tem basicamente 15% da nossa cesta mesmo de consumo dolarizado. Isso ainda mais pesado na classes mais baixas, porque no final das contas as classes inferiores elas acabam consumindo mais alimentos, que é commodities. Basicamente, né? 100% do gasto deles é a cesta. É a cesta, isso, é a cesta de consumo ali, é a cesta básica, né? Isso. Então, classe D, classe E, e aí a gente fala brincando, a gente não come dólar. A gente come dólar, né? Você saiu de casa, comeu pão, o trigo do pão é dólar, o café que você tomou é dólar. Quando você fala dólar, é que varia junto com dólar. Isso, eu vim de carro para cá, a gasolina é dólar. O celular que está na nossa mesa é dólar. No final das contas, a gente tem um percentual grande
da nossa cesta dolarizada. Então, o recomendado, vamos dizer assim, isso até a XP, há uns dias atrás, a gente soltou oficialmente que o ideal é que o investidor ele precise ter no mínimo 15% dos investimentos dele dolarizados. Claro que isso vai mudar de cada perfil. Por exemplo, você tem famílias que querem mandar o filho para estudar fora. Consequentemente, essa família precisa de uma cesta, né, de uma poupança maior em dólar. Mas naturalmente, aí eu vou falar, né, um pouco do perfil dos clientes. Eles acabam começando ali com 10, 15, depois eles vão aumentando. Principalmente o cliente ali de mais alto patrimônio, ele chega até 50% do patrimônio dele em dólar. Legal. Interessante. E agora vamos falar um pouquinho, trazendo um pouco desse assunto de investimentos no exterior também, para a declaração de imposto de renda, que está aí já batendo, mais do que batendo as portas, já entrou, né? Então, todo mundo está na correria de entregar a declaração, tem sempre aqueles que deixam para a última hora, e deixar para a última hora sempre acontece algum problema, você esquece de declarar alguma coisa, você comete algum erro. E eu queria perguntar para você, Nero, quais são os principais erros que os investidores cometem ao declarar ativos no exterior? Então, teve uma mudança muito considerável, né, na forma de... O Vitor falou sobre isso, que foi um dos motivos de incentivo para se investir no exterior. Era muito complexo, né, a forma de se calcular, você tinha que calcular... A gente já falou isso algumas vezes em outros podcasts, né? Calcular a origem do dinheiro que foi usado para fazer aquela aplicação, qual era a parte que veio do Brasil, qual era a parte que veio do próprio Estados Unidos, qual era a origem dólar, a origem Brasil, né, real. E também a forma de se declarar, você tinha que fazer o recolhimento mensal através do ganho de capital, através do GCAP, né, do programa GCAP, que é da Receita, e você tinha também a parte dos dividendos que tinha que ser feita através de Carnê-Leão. Com a mudança da legislação que aconteceu, ela foi sancionada em dezembro de 23 e passou a vigorar a partir de janeiro de 24. A gente, no Brasil, simplificou isso tudo. Então, a gente, nesse momento, é a primeira declaração de imposto de renda com a nova legislação. Até ano passado, em 24, a gente declarou 23, usando ainda a legislação anterior. Mas, de maneira geral, simplificou bastante. A MyCapital ela dá um relatório pronto em relação a isso, é só basicamente copiar e colar. A gente também tem a nossa declaração automática, que a gente daqui a pouco pode falar um pouco mais sobre ela, mas é basicamente bem mais simples do que era nos anos anteriores, que tinha GCAP, Carnê-Leão, você tinha que controlar a origem do dinheiro, recolher mensalmente. Agora é uma vez só na declaração, então minimiza muito a chance de errar, tira uma barreira de entrada, que é você ter uma facilidade maior na parte tributária, e acaba ajudando na popularização desse tipo de investimento, né, que é tão importante. Acho que eu não sou contador, mas no ramo da contabilidade você tem várias especialidades como qualquer outra profissão. Sim. E tem contadores que não são especialistas em mercado internacional e podem passar a informação incorreta. E aí o que eu vejo até com certa frequência é o contador, infelizmente às vezes não conseguiu se atualizar, fez alguma declaração ali, né, de forma equivocada. Sim. E o cliente que precisa pagar por isso lá na frente. Então, na minha opinião, né, eu sempre prefiro trabalhar com especialistas. Se o seu contador ele não tem especialidade em mercado internacional, poxa, chama uma plataforma como vocês ou realmente alguém que conheça para complementar as informações junto com esse contador. Para não dar problema lá na frente, porque no final das contas quem é que vai pagar é sempre o cliente, né? Ele pode chegar e reclamar pro contador dele, mas o contador dele vai falar, poxa, errei, e aí? Né? Então acho isso importante, sim, você deixar na mão de quem conhece, principalmente nesse primeiro ano que está gerando várias dúvidas. Perfeito. E ainda sobre isso, vale dizer que a MyCapital tem um plano específico para você que investe no exterior, que é o nosso plano Black. E esse plano Black, além de oferecer toda a parte de relatório para você preencher a sua declaração de imposto de renda corretamente em relação aos seus investimentos no exterior, ele ainda conta com 100% de garantia, que é um negócio que nenhum contador hoje oferece, né? 100% de garantia sobre tudo que está sendo apurado ali, sobre os seus resultados. A MyCapital vai correr atrás, você recebe o relatório por e-mail no plano Black. Então, se você não conhece, entra aí, mycapital.com.br e saiba mais, porque realmente, enquanto o Vitor estava falando, eu estava pensando sobre isso.
Não vale a pena, num cenário novo, mesmo que tenha simplificado, a gente está vivendo um cenário novo. E nesse cenário novo, a melhor coisa a fazer é contar com um especialista no momento de apurar os seus impostos, principalmente aí nessa parte que é totalmente novidade dos investimentos no exterior. A gente tem uma legislação até 2023, final de 2023 ela muda, e nesse ano de 2025 é o primeiro ano que a gente está apurando 2024 dentro da nova legislação. Então, por conta disso, é muito importante você procurar um especialista, né? Eu tinha que dizer isso, aproveitar aqui a oportunidade, porque a gente vê isso não só na parte de exterior, assim, na prática na MyCapital, a gente vê isso também até na parte de investimentos no Brasil, porque o cenário também é complexo de cálculo, de apuração, de declaração, e muitos dos clientes da MyCapital são clientes que vieram frustrados de outras realidades, de contar com um contador ou fazer planilha por conta própria e acabar ali se enrolando e tendo que dar uma satisfação ao leão, tendo que pagar multa, enfim. E acho que vale reforçar também, não querendo botar um medo, mas acho que é bom frisar, investimentos internacionais não declarados ou declarados incorretamente pode entrar via processo penal, é crime. É diferente, né, não minimizando o imposto de renda Brasil, mas acho que é um detalhe que o cliente ele sim precisa, acho que se atentar. Preciso realmente de um contador que saiba o que está fazendo na parte internacional, por mais que seja volumes assim, que às vezes o cliente ele acha que não é relevante, né, o que ele tem lá fora. Mas ninguém quer pegar um criminal por causa de, poxa, $1.000, $2.000, claro que isso eu estou comentando de uma maneira super generalista, né? Ninguém vai chegar na sua porta e querer prender porque você fez a declaração de imposto incorreta, mas isso está na legislação, né? E interessante, assim, que a MyCapital, fez uma parceria recente com a XP justamente para cuidar dessa parte de apuração dos impostos e declaração de IR dos investimentos internacionais. E eu acho, assim, que, de repente, Vitor, conta um pouquinho pra gente, assim, por que vocês escolheram a MyCapital para fazer essa parte dessa apuração? Quais foram as questões? Eu imagino que tenha passado por esse entendimento que é melhor a gente contar com especialistas na área, né? A gente estava até comentando antes aqui, né, Nier? Essa questão de, acho que ter uma plataforma tecnológica acessível para o investidor pessoa física, primeiro que eu acho que é um produto difícil de fazer. Se você procurar outras calculadoras, a gente, poxa, não é um assunto tão trivial, né, como vocês mesmos comentaram. Poxa, tem um monte de, infelizmente, de influenciadores passando informação incorreta. Sim. Abertamente. Então você ter um produto bom, com tecnologia acessível, eu acho que não é para qualquer empresa fazer. E quando você encontra essa empresa, a gente precisa fechar o contrato logo, senão daqui a pouco vocês vão querer cobrar mais, né? Então melhor fechar logo antes que vocês dobrem o valor ano que vem. Agora, falando sobre regras de tributação, entrando um pouquinho nesse tema, como é que funciona essa taxação de dividendos, ganhos de capital, ETFs? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Vitor. Eu sempre comento isso para o investidor, principalmente na questão dele comparar investimentos no Brasil versus Estados Unidos. Estados Unidos que eu digo mercado geral. Sim. Nos Estados Unidos a gente vai sempre ali tributar 15%, como a gente discutiu aqui, uma vez ao ano na declaração de imposto de renda. E vamos pensar no Brasil. No Brasil, se você faz um investimento tradicional em fundos, por exemplo, um fundo de renda fixa, você vai ser tributado pelo Come Cotas, que é 2 vezes ao ano, começa com 22,5% para só depois de 2 anos cair para 15%. Ou seja, poxa, é mais interessante fiscalmente você investir lá fora, tendo uma eficiência tributária com certeza mais eficiente. Mas respondendo sua pergunta direta, 15% sobre tudo que você oferia ali de ganho de capital, sempre uma vez ao ano. Simples assim. Acho que de 2 anos para cá, principalmente clientes de alto patrimônio, de 10 contas que a gente abria, 9 eram empresas offshore, justamente porque, né, como vocês aqui colocaram na mesa, dava uma baita dor de cabeça. Hoje acho que eu posso te dizer que é o contrário, viu? Com essa facilidade que a gente tem no sistema de Receita Federal, de 10 contas que eu abro, poxa, 9 é pessoa física atualmente.
Claro que a empresa ela mantém sim uma estrutura super robusta, sofisticada, que em alguns casos é essencial, você precisa ter, mas não é a pauta aqui de hoje. Mas assim, quando eu falo de facilidade, o investidor começar, vai vir a pessoa física sem medo, e aí depois, dependendo do tamanho, dependendo da estrutura familiar, aí a gente conversa sobre outras questões. Mas acho que está muito mais fácil assim ir via a pessoa física, tranquilamente. Muito bom. Pessoa jurídica já começa a complicar um pouquinho Não, a questão da pessoa jurídica é mais pelo custo. Você precisa, sim, ter uma estrutura que vai ter custos administrativos, de contabilidade. Sim. É natural, como qualquer outra empresa tem custos, e aí automaticamente você precisa também de um valor que considere esse custo. Então, uma empresa, às vezes me perguntam, vale a pena abrir uma empresa offshore com 100 mil dólares? Olha, o custo que você vai ter para abrir uma empresa com 100 mil dólares é o mesmo para quem tem 1 milhão. Automaticamente, quanto maior o seu volume, maior vai ser a diluição do seu custo. Mas em linhas gerais, assim, eu estou falando de uma maneira bem genérica aqui, tá? Por favor, né? Cada caso é um caso. Mas para uma empresa offshore se pagar, a gente comenta ali a partir de 500 mil dólares, 600 mil. Menos do que isso, eu acho que a pessoa física atende muito bem. Tomando cuidado, claro, com toda essa parte de contabilidade, state tax lá fora, os impostos lá fora também, que a gente também precisa considerar, tá? Mas no contexto geral, acho que no início, acho que para o público que a gente está falando que está dando os primeiros passos, pessoa física funciona ótimo, tá? De maneira, acho que super eficiente. E falando sobre essa questão dos impostos, Tayan, compartilha com a gente um pouquinho de como que a MyCapital ajuda a simplificar a declaração desses investimentos internacionais. Qual relatório é gerado? Como é que funciona? Existe alguma simplificação aí nesse processo? Vamos lá. A simplificação tem muita, né? Vamos dizer, o cara fosse fazer sozinho ou fazer com a MyCapital, a diferença é gigante. Primeiro, né? Se ele fosse fazer sozinho, ele ia ter que juntar todas as operações que ele fez e apurar o resultado em cima de cada ativo, né? Ele teria que ver qual é a cotação do dólar no dia que ele comprou, qual foi o custo que ele pagou no ativo, né? Qual o preço que ele pagou. E juntando isso tudo, aí no meio do caminho tem um split ou um implit em cima do ativo. Altera toda a posição dele. Então, sim. Não tem custo indo médio, direto ao né? ponto, né? Não tem custo médio como no Brasil, é mais difícil, né? Indo direto ao ponto, primeiro passo, simplifica o cálculo. Segundo passo, na hora de declarar, a gente já dá um relatório pronto. Inclusive é o que a gente está fazendo em parceria com a XP para dar para todos os clientes da XP no exterior. Já dá um relatório que a gente chamou de informe, dá tudo pronto ali. O que é que ele tem que informar na declaração de R? É aquele lá que a gente faz todo ano, né? Com o programa da Receita. Baixa o programa da Receita, tem que digitar lá todas as fontes de renda, todos os bens. Então a gente já dá tudo mastigado para ele digitar, depois de ter calculado tudo já. E terceiro ponto grande, né, de automação. Não precisa digitar. O cliente que nos contratou, ele pode usar a nossa feature de preenchimento automático da declaração. A gente vai preencher tudo para ele e ele não vai precisar digitar nada desse relatório que eu falei. Porque isso aí levaria bem ou mal umas 3 horas para digitar isso tudo. Apesar de a gente já dar o cálculo pronto, né? Mesmo assim, a parte de digitação ainda seria trabalhosa e, por ser trabalhosa, suscetível a erros. Então a gente consegue preencher automaticamente para ele. Como é que é esse preenchimento? No programa da Receita, ele consegue gerar uma cópia de segurança do arquivo. Então ele vai lá, começa a declaração dele, coloca a parte toda lá que ele precisa lá de salário, tudo mais, tudo que não tem a ver com investimentos. Aí ele gera a cópia de segurança. Essa cópia de segurança, ele entra lá na MyCapital, acha lá o menu da declaração automática, aí vai pedir esse arquivo. Ele vai passar esse arquivo para a MyCapital. A MyCapital vai preencher com toda a parte de investimentos, tanto Bolsa Brasil como investimentos no exterior. Vai devolver o arquivo para ele. Aí ele vai voltar no programa da Receita, vai falar restaurar cópia de segurança. Aí ele vai usar esse arquivo novo que a gente deu para ele, que já está com tudo a mais que a gente inseriu. Aí, restaurando, ele já vai estar com essa parte toda de investimentos Brasil e exterior preenchido. É legal. Niero, essa ferramenta está no ar, né? Está no ar, a gente lançou ela recentemente. Na verdade, liberou ela recentemente. Ela foi lançada no
Ela foi lançada no ano passado, foi o primeiro ano, né? Esse ano a gente precisou fazer algumas adequações. É a primeira vez que a gente tem a parte de exterior, ano passado a gente ainda não tinha, esse ano já tem, então a feature agora ela está 100%, ela cobre 100% do que tem dentro da MyCapital. E é muito legal, assim, o tempo que a gente perde para baixar o arquivo, importar na MyCapital para complementar a informação e reimportar, a gente perde, sei lá, 3, 4, 5 minutos. Se a gente for digitar, foi o que o Tanha falou, um tempo absurdo, pode esquecer, pular uma informação. Então a feature ela é bem legal, ela é bem prática, te ajuda a ganhar tempo, né? E segurança, né? Evita os erros de digitação. Exatamente, dá mais segurança, porque... E tudo que a gente faz na MyCapital está pensando nisso, né? A gente está sempre tentando buscar trazer facilidade. Parte de imposto é muito chato, né? Ninguém vou agora calcular meu imposto, declarar meu imposto de renda. Ninguém acorda... vamos fazer um churrasco e calcular meu imposto. Chegou a hora, né? Pô, pegou o dia de declarar o imposto de renda, muito legal. A pessoa tem que sentar ali e ficar horas... A gente está na fase que tudo é assim, on demand, né, hoje em dia. Pô, antes a gente tinha que ir na locadora, escolher um filme lá, ficava passando todas as prateleiras, qual que eu gosto. Hoje em dia não, né? Controle remoto, foi. Só um exemplo, né? Imagina se agora eu vou ficar apurando imposto na mão, sendo que tem tecnologia para ajudar já. Exatamente. Pô, é um preço bem acessível. Bem acessível, e a MyCapital, cara, ela tá cada vez mais... evoluindo. A gente está no mercado aí há 17 anos, né? Quando a gente começou, né, lá atrás, os clientes tinham que digitar cada operação da nota, não existia integração. Hoje em dia já é tudo integrado, você só precisa autorizar ali B3, as corretoras, para ter a informação automática. A gente agora está integrado aí com a Receita através desse arquivo complementar, que você não tem que ficar digitando informação. Então a nossa ideia é aquela história do cafezinho sempre, né? A gente quer que a MyCapital seja a máquina de café expresso. A gente chegou aqui, tomou um café antes ali de começar, né? Botou a cápsula, apertou, não precisei, 2 segundos ali o café estava pronto, nem a água eu precisei esquentar, a própria máquina já está ali com a água no reservatório, só apertamos um botão e o café ficou pronto. A ideia da MyCapital para a parte de imposto é essa, porque ninguém quer ficar se preocupando com isso, entendeu? Ninguém quer ficar pensando. É tão natural a gente fazer um café hoje que a gente não pensa no trabalho que é, né? Plantar o grão, saber o ponto da colheita, a temperatura, o sol, não sei o que, torrar o grão. Imagina, né? É uma coisa que já simplificaram na cápsula de café expresso, você vai ali, bota, aperta, fez. Eu vou além, eu vou além. Eu não precisa nem chegar nesse ponto aqui que ele falou, que já também é absurdo. Mas assim, antigamente, como é que se fazia café? Você tinha que pegar o filtro de papel, botar na cafeteira, pega o pó, bota, vê a água. Ali não, a própria máquina já sabe a quantidade de água, ela já esquenta a água, entendeu? Você não se preocupa com nada. Então a ideia da MyCapital é essa. É apertar um botãozinho, saiu o meu relatório, e agora, na verdade, apertar um botãozinho e sair o arquivo que já importa tudo automaticamente na Receita, entendeu? Mas aí, primeiro, então, é uma pergunta minha. Eu baixo o programa da Receita Federal. Isso. Primeiro. E aí, ou então, primeiro eu baixo a MyCapital, onde que eu aperto o botão para poder integrar? Você vai pegar o programa da Receita, iniciar a sua declaração de imposto de renda. Eu recomendo até que você, antes se você já pegou a pré-preenchida, já vai vir alguma coisa ali preenchida. Mas antes que você comece a fazer qualquer coisa, já entre na sua declaração, aí vai lá em cima na parte eu não vou lembrar de cabeça agora, mas a gente tem um videozinho tutorial, e depois a gente pode compartilhar aí o link, né, Dani? Tem dentro da nossa plataforma também, quando você começa a utilizar a funcionalidade, explicando como fazer. Você vai iniciar a sua declaração, iniciou, se você usou a pré-preenchida, já vai vir carregada com as informações que vieram da própria Receita. Você vai lá, vai baixar, vai gravar a cópia de segurança no seu computador, é um arquivo .dbk. Esse arquivo, lá na MyCapital, na sua conta, vai ter uma área de imposto de renda, declaração de imposto de renda, declaração automática. Aí quando você clicar em começar, a primeira coisa que ele vai te pedir é essa cópia de segurança. Você vai importar esse arquivo na MyCapital, a MyCapital vai pegar esse arquivo, incluir nele as linhas de informações da parte de exterior e vai no final gerar para você fazer o download desse .dbk com as informações que estavam na MyCapital. Com esse .dbk na mão, você vai voltar no seu programa da Receita e restaurar a sua declaração a partir desse arquivo. Ou seja, nesse momento, quando você restaurar esse arquivo, ele vai ter tudo que já tinha antes, que veio da pré-preenchida, com mais o que a gente incluiu na MyCapital. Entendeu? E aí o passo a passo, o que a gente recomenda? Comece pela MyCapital, na área de declaração de imposto de renda, no começar, porque ele vai te dar o passo a passo de como fazer isso. Vai ter o vídeo tutorial, vai ter as explicações, os artigos. É muito simples o processo, é muito rápido, entendeu? Então entra lá na área de declaração de imposto de renda da sua conta MyCapital,
e faz o passo a passo e utiliza ali os nossos vídeos tutoriais para poder saber como baixar a cópia de segurança, como gravar e tudo mais, entendeu? E se eu tiver conta em uma outra empresa de outra calculadora, é fácil migrar as informações? Como é que Você funcionaria? já usava uma outra calculadora ou isso. usar um contador ou qualquer outra coisa? Isso. Migrar o que em relação à declaração de imposto de renda? As informações que estão contidas na outra calculadora. Trazer para a MyCapital? Isso, trazer para vocês. Então, aí a gente recomenda sempre você usar uma calculadora para tudo. A ideia é que, na verdade, você consolide tudo, porque para imposto não dá para fazer separado, né? Tem que ser, principalmente a parte Brasil, que custo médio, enfim. Então, a gente recomenda que você tenha todo ano aqui, então evitar essa troca. Mas que ainda que você tenha, em algum momento, até maio eu estava com ativos numa determinada corretora que usava uma outra calculadora e a partir de aí eu passei a usar a MyCapital. Passei a operar na XP, por exemplo, e estou usando a MyCapital. Tem que haver esse momento de transição. A gente recomenda fazer tudo desde o início na MyCapital, para a parte de exterior principalmente, para que você tenha o custo calculado certinho, para que a gente, a partir de maio, libere para você o relatório de imposto e tudo mais. E como é que eu faço para incluir as informações da outra corretora? Quando você contrata o nosso plano Black e faz ali, ativa ali as integrações com a gente tem ali uma forma de baixar os statements lá, que são os PDFs que tem a movimentação, o saldo da parte exterior. Você vai fazer o processo ali de ativação e a gente vai ter acesso ao que você tem na clearing através dos statements. E aí a gente recomenda também que se ative essa outra corretora para que a gente faça tudo aqui na MyCapital. Então, não ter essa migração do que até meio... Porque senão você vai ter 2 relatórios, faz tudo na MyCapital, importa tudo. A XP, por exemplo, é Apex, né? Tem outras clearings como a Pushing, a Drive Wealth, que são até a própria XP também, na parte de XP, o S usa Pushing, né? Importa tudo dentro da MyCapital, consolida tudo ali, porque aí você vai ter o relatório do ano inteiro. Boa. Na própria MyCapital não vai ter esse problema de ter que aí, é pior, porque aí 2 relatórios, 2 fontes, então faz tudo aqui desde o início, que a gente vai te entregar o relatório pronto e você vai poder usar a declaração automática sem se preocupar com o que aconteceu na outra casa. Então, entendeu? quem fez uma migração entre instituições não é bom deixar para a última hora, porque ele vai ter um pequeno ali trabalho só para poder integrar e dar uma conferida, né? Isso, exatamente. Lembrando que assim, né, a gente firmou parceria com a XP, né? São 2, só para deixar claro, acho que é importante a gente ressaltar isso. A gente fechou parceria com a XP. A XP ela decidiu esse ano, acho que desde o ano passado, né, liberar um informe da parte de exterior. Então todo cliente XP ele vai ter o informe liberado pela própria instituição para fazer a declaração. Esse ano a XP ela fez uma parceria, firmou uma parceria com a MyCapital para que a MyCapital seja a fornecedora desse informe. Todos os clientes da XP que fizeram investimentos no exterior, eles vão ter acesso ao informe que a MyCapital está disponibilizando através do portal da XP. É importante dizer que esse relatório é do exterior, da parte exterior. Isso. A parte de ações no Brasil, aí, se você quiser também, você pode contratar a MyCapital, aproveita que tem promoção aí rolando. E a gente sempre deixa um cupom no final do podcast. Mas, voltando. A Dani não perde a oportunidade de claro, fazer né, gente? Precisa. Mas é isso aí mesmo. Então, a XP está fornecendo a parte de exterior, né? É um relatório da XP, um informe da XP, acessado através da área logada do cliente na XP, mas que, obviamente, a XP contratou, nós somos especialistas para ajudar ela a fornecer essas informações. Não quer dizer que esse cliente da XP ele tem uma conta na MyCapital. A ferramenta MyCapital está lá no site www.mycapital.com.br. Não quer dizer que esse cliente tenha a conta lá. Ele vai receber o informe desse ano e acabou. Aí ano que vem é outro papo, né? A XP vai disponibilizar provavelmente novamente o informe, mas o cliente ele não vai ter acesso a isso. Então o que a gente recomenda? Que esse cliente que está tendo acesso a esse informe, que ele contrate a MyCapital. Até porque a MyCapital está trazendo informações que vão além só de calcular o imposto, de calcular os resultados, de gerar o informe. A gente vai trazer informações de, resultado consolidado até o momento, para você de repente tomar uma decisão. Estou tendo um ganho de capital, posso usar uma estratégia ali de tentar de alguma forma vender algum ativo que está tendo prejuízo para recomprar e gerar um prejuízo para compensar.
Isso tudo a MyCapital vai te ajudar a fazer, inclusive, né? Com essa parte de inteligência fiscal ali. Então é importante que você tenha acesso a essas informações para que você evite pagar, evite que tenha um fato gerador ali que gere imposto. Então, recomendamos fortemente que quem está tendo acesso ao relatório da XP de informe e está gostando ali da facilidade dos cálculos que a gente está gerando do relatório, que acesse a nossa plataforma e contrate a MyCapital, até porque quando você contrata a MyCapital, você vai ter tudo isso que eu falei da parte exterior, o Plus, além do que só o informe que a XP está oferecendo, e também a parte Brasil, que foi o que a Dani falou, e aí você consolida tudo ali. A gente tem 2 informes, que é o Informe Brasil e o Informe Exterior, tem todos os relatórios, memória de cálculo. A MyCapital também tem essa parte de inteligência para te ajudar a economizar imposto. Ela vai te ajudar a controlar também a parte de isenção na parte de Brasil ali, que tem aquela isenção dos 20 mil. E tem toda a visão gerencial também que a gente está oferecendo na parte de carteira, rentabilidade, patrimônio em tempo real atualizado, até mesmo a parte de exterior, a carteira consolidada Brasil exterior, quanto está performando o todo da sua carteira. Acho que somos um dos poucos que fazem isso hoje, consolidando Brasil e exterior. Então é importante ter esse conjunto de ferramentas que nem é o propósito. A XP está ali dando um informe, a XP tem um outro foco, ela está dando um informe para te ajudar. A MyCapital ela vai te dar uma informação mais completa, né? Se você contratar lá com a gente, a parte exterior está disponível no Plano Black, como a Dani falou. Aproveitar aí fazer o jabá aqui também, né? Aproveitar aí a promoção, o cupom que está sendo disponibilizado. Mas é importante ter a conta na MyCapital para poder ir acompanhando, né, ao longo do tempo e tomando decisões em cima disso. E agora, voltando para a questão dos investimentos internacionais, né? Muito se fala sobre estratégia fiscal aqui no Brasil quando se fala de investimento. E eu acho que em relação a investir fora não é diferente. Todo mundo quer saber quais são as melhores estratégias fiscais que podem ajudar aí na economia de impostos. Eu queria saber, Vitor, na sua opinião, quais são essas estratégias assim para a pessoa física de cara que de repente podem ser adotadas? A gente sabe que esse ano já começou a questão da possibilidade de compensar prejuízos, por exemplo, mas fala um pouquinho para a gente sobre qual a sua visão em relação a isso. Toda empresa precisa ter um bom contador, um bom advogado. Acho que a nossa pessoa física também ter um bom contador, né, e se possível um bom advogado. Compensação de lucro e prejuízo, como vocês colocaram aqui, é novo para a pessoa física. Eu tenho quase certeza que poucas pessoas sabem sobre essa questão, sobre essa novidade internacional, que sim dá para você utilizar muito bem essa ferramenta. Da mesma maneira que no Brasil você escolhe ativos que são isentos de imposto de renda para você ter eficiência fiscal, lá fora também acho que um ganho que a gente adicionou nessa nova lei é você conseguir compensar lucro e prejuízo para qualquer ativo. No Brasil você precisa compensar ação com ação, renda fixa com renda fixa, e no mercado internacional mercado internacional. Geralmente você vai diversificar sua carteira em vários papéis de renda fixa, renda variável, multimercados e assim por diante. Então essa estratégia de você conseguir compensar lucro e prejuízo entre vários outros ativos é uma coisa que simplesmente não tem no mercado local. É só no mercado internacional. Então acho que essa é uma baita ferramenta, sim, é uma baita estratégia você utilizar ativos internacionais para poder ter eficiência fiscal. Aos olhos da Receita, qualquer investimento no exterior está na mesma classe. Então você pode compensar um bonde com ação. É isso que você está dizendo, né? Correto. Que é diferente dos investimentos no Brasil, que ação só com ação, fundo imobiliário só com fundo imobiliário, por aí vai. E em relação às armadilhas que geralmente investidores podem cair ao montar uma carteira global, quais você percebe que são essas armadilhas e como que a gente consegue evitar? Acho que a principal armadilha, eu até comentei aqui, é essa questão de não declarar. Eu pego muitos e muitos casos de declarações incorretas, porque o cliente ou esqueceu, ou ele fez errado, ou simplesmente ele achou que não precisava declarar. E aí você criou um transtorno enorme, não só para você, mas às vezes até para sua família. A gente às vezes considera o nosso imposto de renda apenas como uma informação
enfim, individual, mas no final das contas, aí eu vou entrando um pouco em sucessão, né? Eu já vi casos da família ter uma baita dificuldade de acessar investimento no exterior, porque não está declarado na pessoa física do cliente aqui no Brasil. Porque, como eu falei, esqueceu, não sabia. E agora como é que ela vai fazer isso retroativo? Como eu falei, tem uma questão delicada aqui de você entrar em processo criminal. E se você não declara correto, os seus herdeiros aqui eles vão ficar no escuro. Eles simplesmente vão ter uma baita dificuldade de acessar. Então não é só a questão, acho que, de declarar certo, errado, a questão de você pagar multa, não pagar multa, acho que é um negócio até ainda maior. Se você, a gente fala muito de, né, quando a gente fala de planejamento financeiro, familiar, você pode impactar várias gerações se você não fazer essa declaração de maneira correta. Eu acho que a principal armadilha é você não declarar, e a segunda, realmente, você não ter um profissional qualificado para poder te ajudar. E é normal, você vai crescendo, e aí o seu contador é o amigo que estudou contigo. E aí o seu patrimônio vai crescendo e, infelizmente, às vezes esse contador ele não está seguindo o ritmo ali de informação, de conhecimento que o seu novo patrimônio está exigindo. Então eu também vejo muitos casos assim, né, do cliente ele não querer trocar o contador dele porque é amigo de infância, porque é o primo, porque é da família. Já criou vínculo, talvez, já criou um vínculo, mas infelizmente, poxa, ele tá te prejudicando de uma maneira e que não é, assim, como eu mencionei, tratar de imposto é complicado, não é simplesmente, vou arrumar e ponto final. Acho que se eu for falar de duas grandes armadilhas, eu acho que é essa. Primeiro, não declarar ou declarar, né, de maneira incorreta, e acho que tem um profissional ali que não consegue te acompanhar ali, né, no aumento do seu patrimônio, no seu ritmo. E me parece, né, eu acredito que isso é tão relevante que a própria XP tomou esse posicionamento de trazer essa declaração, né, trazer todo esse caminho da declaração para os clientes, justamente para blindar esses clientes desse tipo de risco, que acaba sendo até um impasse na hora de investir no exterior, né? Uhum. De repente, como é que eu vou fazer essa parte de imposto? Tem essa questão criminal. Então, ajudar os clientes nisso tem sido um diferencial para a XP, por exemplo, né? Com certeza. Você entregar tudo mastigado ali, uma receitinha de bolo, zero estresse. Pode aumentar a sua posição e muito lá fora, que aí não vai ter dor de cabeça nenhum. Tendo a receitinha de bolo, informe de rendimento, né, um apoio correto técnico ali, na minha opinião, claro que eu tenho um viés um pouco mais tendencioso aqui por trabalhar no internacional, mas assim, a maioria não, né? Assim, acho que todos os nossos clientes, pelo menos que passam ali pela minha mesa, ninguém nunca teve um problema fiscal, jurídico, justamente porque está muito bem assessorado. Aí está muito feliz, obviamente, com a carteira lá fora, com o rendimento, mas tomando, claro, as devidas precauções. E aí acho que é normal, né? Você vai fazer uma cirurgia, você vai querer consultar o seu médico, né? Se ele tem especialidade, se ele é bom, você vai contratar esse mesmo profissional, acho que no seu imposto de renda também. Deixa eu fazer uma fuga aí a gente falou de armadilha, né? O que eu estava pensando aqui? A gente está falando de armadilha para quem está investindo lá fora, parte fiscal e tudo mais. O que eu percebo? Assim, tem um movimento muito forte, como qualquer coisa que começa a se popularizar, tem a galera que vai, os pioneiros ali, os early adopters, né? Assim, a galera que já investe no exterior há muito tempo, que fazia isso pelos meios ainda arcaicos, né? E aí com a evolução da tecnologia e tudo mais, com essa coisa das corretoras começarem a oferecer isso de forma mais simples, começou a popularizar. E eu acho que isso, para quem não conhece bem esse mercado exterior, mas às vezes está indo porque está todo mundo indo, como acontece normalmente aqui no Brasil, né? Como é que funciona essa coisa de mercado no exterior? Explica um pouco aí para a gente, para o nosso público. A gente sabe que, diferente do Brasil, os Estados Unidos, por exemplo, tem duas bolsas, tem até mais de duas bolsas, né? As duas mais conhecidas, né? Tem que mercados como é que seria esse mercado aqui? A gente sabe que tem as ações, são as empresas, tem os fundos imobiliários, que a gente sabe que tem a questão da isenção ali dos rendimentos, são populares por conta disso, a galera que gosta de ter a renda mensal, tem a parte de opções para quem já é um pouco mais avançado, tem as ETFs, enfim, como é que funciona isso lá fora, os produtos, assim, de maneira resumida, tá? Não é o nosso objetivo aqui dar um curso de mercado, mas
Só para o pessoal ter um pouco mais de contato, o que seria como é que funciona esse mercado lá fora? A gente está falando de um mercado muito maior. Você pega uma Apple, 3, 4 vezes o tamanho do Ibovespa. Só a queda que a gente teve recente com as tarifas do Trump em um dia foi um Brasil perdido ali, né? Você está falando de empresas de trilhões de dólares. Então o investidor ele acaba entrando num mercado que é novo, mas que são de empresas que ele conhece. Todo mundo compra produto pela Amazon, todo mundo tem um iPhone, todo mundo toma Coca-Cola todos os dias. Hoje as empresas elas são globais, não são mais locais. Muitas vezes são empresas que a gente tem mais contato no dia a dia do que as empresas que a gente investe da Bolsa Brasileira. Correto, isso mesmo. Então você vai acessar empresas que infelizmente ainda não tem no mercado local. Por exemplo, quer comprar empresa de agronegócio? O Brasil exporta agro, acho que é o nosso setor de tecnologia é agronegócio. Mas quando você quer comprar consumo, quer comprar biotecnologia, comprar farmacêutica, são papéis que não tem. Hoje, se você pega as grandes famílias, os grandes family offices que a gente chama, quais são os focos? O que eles estão buscando? Inteligência artificial, healthcare, que é um mercado que cresce e muito. Acho que todo mundo aqui hoje quer viver não só mais, mas com mais qualidade. Então, automaticamente você precisa, sim, de medicina de ponta, você precisa de fitoterápicos, enfim, né? Eu não sou expert em farmácia aqui, mas a gente pega o próprio Covid. As empresas de vacina em pouquíssimo tempo conseguiram, né, criar soluções ali para conseguir tirar a gente ali daquela situação. E que no final das contas, infelizmente, a gente acaba, acho que, faltando aqui no mercado local. Aí a gente pode entrar em série de fatores. Se é taxa de juros alta, se é falta de mão de obra. Mas acho que respondendo sua pergunta direta, a gente vai acionar outros mercados, né? E mercados que, às vezes, você pega, por exemplo, Estados Unidos tem ação de prisão, que faz administração de cárcere. Caramba! Né? Você tem empresa que faz serviço de limpeza de sei lá, silo, né? Então, no Brasil, a gente ainda tem, nos últimos 20 anos, as mesmas empresas, né? Que são os bancos, e tem liquidez isso? Uma ação de cárcere, claro, de prisão? Que é a tese, né? Que o cara investe. Eu acho que vai ter mais preso agora e vai crescer. Tem mercado para tudo. Vou abrir novos presídios. Tem mercado para tudo. Você pega... É que agora as ações caíram da Nordisk, mas... o que todo mundo fala hoje em dia no Brasil? Ozempic e Mounjaro. Até 2-3 meses atrás, a Nordisk, que é fabricante do Mounjaro, do Ozempic, desculpa, ultrapassou a Louis Vuitton como a maior empresa do mundo, a maior empresa da Europa. A gente não tem, infelizmente, uma empresa desse porte aqui no Brasil. Então, quando a gente fala de Estados Unidos, a gente está falando de múltiplos gigantescos. E não só isso, as empresas brasileiras também vão buscar caixa lá fora. Você pega as maiores empresas do Brasil, quando elas emitem dívida, elas também emitem dívida lá fora. Por quê? Porque, no final das contas, o dinheiro grande ainda está no mercado americano, né? 50% do mercado mesmo financeiro ainda se concentra nos Estados Unidos. Então, eu te fiz essa pergunta mais para a gente expor aí para a galera que está assistindo, entender um pouco mais. Assim, eu não tenho um número preciso aqui, eu estou falando uma coisa que é uma sensação a partir da experiência que a gente está tendo com os informes e tudo mais. Um número grande de clientes que acaba botando dinheiro mais na parte de renda fixa, os bonds, por exemplo, né, do que propriamente em ações, em estoques, no caso, né? Você tem essa percepção também? Ainda o público brasileiro, ele assim como ele é conservador aqui, ele também é conservador lá fora? Aí são dois fatores que eu acho que pesam. Primeiro, a taxa de juros americana é maior dos últimos 20 anos. Então, sim, é uma oportunidade, não vou falar que é a oportunidade da década, mas é uma oportunidade muito boa para você aproveitar essas taxas de juros altas nos Estados Unidos. E segundo, quando a gente fala de renda fixa,
geralmente, né, os investidores que vão para o mercado internacional, eles não vão para comprar Bitcoin, Tesla, eles não querem dobrar capital, eles querem proteção. Acho que essa é a palavra principal quando você investe fora. Ele está com medo de risco político, ele está com medo de quem vai ser, né, o novo presidente, ele está com medo de jurídico, ele está com medo de volatilidade, né, aqui local. Então ele quer Porto Seguro. Acho que a resposta é assim, pô, se tudo der errado no Brasil, eu pego minha malinha, pego um avião e começo a minha vida nova em Miami. É mais ou menos assim que o investidor ele pensa. Então, por isso que lá fora você tende a ter uma carteira um pouco mais conservadora, mas acho que é devido ao cenário, mas devido ao perfil também do investidor, tá? Mas isso não diminui ali a preferência nossa, por exemplo, de estar em mercado de renda variável, né, de aproveitar oportunidades, principalmente agora, né, com essas volatilidades, tá? Bacana. E agora, chegando ao final do nosso podcast, já entrando na reta final, eu queria saber de cada um aqui, se você pudesse dar uma única dica para quem quer investir no exterior, qual dica seria? A começar de você, Vitor. Nossa, uma só? Uma só. Olha, uma grande dica. Aí eu vou parafrasear uma frase, acho que clássica, do Warren Buffett, que ele soltou numa carta pós-Covid ali, que é nunca aposte contra a América. No final das contas, as empresas americanas, o mercado americano, ele se mostra forte, independente de cenário, independente de crise. Novamente, acho que não é para você pegar todo o seu capital e mudar para lá. Isso eu já vi muito acontecer. O cliente, ele num estresse, principalmente político, ele vende tudo e manda para fora, depois ele se arrepende, na maioria das vezes ele se arrepende. Então, independente, acho que do cenário, da volatilidade, é sempre importante diversificar. Então, o recurso do Brasil, ele complementa o recurso internacional, ponto final. Independente, claro, né? Todo mundo tomando cuidado com seu perfil de risco, né? Se você é um investidor conservador, não vai colocar tudo em empresa de prisão, né? E nem inteligência artificial, mas acho que você comprar ali, pô, S&P, né? As maiores empresas, assim, acaba tendo uma estratégia vencedora no médio e longo prazo. Bacana. Nero. Não vale falar que a grande dica é usar a MyCapital, né? Essa também, tá, quando é que vocês vão abrir capital na Nasdaq? Eu acho que é isso. A pergunta. Cara, eu acho que a principal dica que eu posso dar é razoavelmente novo, está se popularizando, para o investidor não tão experiente. Então, eu acho que, assim como para qualquer outra coisa na vida que você se propõe a fazer, eu acho que vale a pena você buscar, estudar, entender como funciona, ouvir quem é especialista, antes de sair fazendo, investindo, enfim, né? Buscar os canais que vão te orientar para você investir da melhor forma. Assim como no Brasil, no exterior é a mesma coisa, porque às vezes você agora não conhece, pega o dinheiro todo e compra lá as ações das empresas de presídio. Você não sabe qual é a tese, então busca um especialista, busca um assessor, uma corretora que vai te ajudar a entender melhor como esse mercado funciona, antes de somente entrar, porque está todo mundo entrando, porque isso normalmente não acaba bem, né? Então, nunca acaba bem. Nunca acaba bem. Geralmente você é o cara que vai apagar o botão ali e apagar a luz. Isso, então busca, acho que a dica é essa, buscar entender, buscar ajuda de especialista para poder fazer a coisa do jeito certo, para poder fazer a coisa do jeito sustentável, né? E agora, aproveitando, né, não vou puxar sardinha para a MyCapital, mas puxando sardinha para empresas como a XP, que dão essa parte de assessoria, né? Isso é muito importante, até porque a gente comentou aqui que existem influenciadores que passam informações erradas. Se passam sobre declaração de imposto de renda, imagine sobre investimentos internacionais, né? Vocês devem receber muita gente com informação equivocada, procurando uma assessoria também, né? Olha, eu acho que ainda é uma questão de educação financeira, né? O Brasil, ele ainda está começando nessa questão de... outro dia até me perguntaram, poxa, por que não tem mais gente indo para o exterior? Eu falei, calma, a gente abriu
basicamente fundo imobiliário há 10 anos atrás, o investidor conheceu Bolsa de Valores, sei lá, há 15 anos. O brasileiro também, ele está saindo da poupança, ainda assim, tem um grande valor em poupança. Então, acho que a gente tem um trabalho de médio e longo prazo a ser feito. Mas, com certeza, não só no mercado financeiro, né? Acho que qualquer tipo de mercado, absorver informação... a gente sempre fala, né? Procurar no Google, às vezes, não dá muito certo, né? O que você realmente está buscando. Isso eu acho que vale para qualquer setor, inclusive o financeiro também. Contador, jurídico, o que seja. Exatamente. Nem doenças, nem investimentos. Nem doenças, nem investimentos. Dar um Google nunca dá certo. E, Tayan, fala pra gente, qual seria a dica que você daria para quem está investindo no exterior, até como investidor também? Sim, somando a dica deles, né, que ajudou ali a escolher os investimentos, eu diria para se lembrar que agora a legislação permite compensar prejuízos. Então, uma coisa muito legal que dá para fazer, está chegando o fim do ano ali, já entramos no mês de dezembro. A gente pode ver, de janeiro até hoje, tive algum lucro, então, continuando assim, vou pagar imposto. Então, eu posso olhar para minha carteira, vou olhar se eu tenho alguma ação, ou bonde, ou qualquer ativo, que está tomando algum prejuízo. Aí eu posso vender ele, que aí eu realizo esse prejuízo e abato o lucro que eu tive com os outros ativos. E eu recompro ele, porque eu não queria tirar ele da minha carteira, só estou me aproveitando da variação que ele teve. Aí com isso eu posso evitar de pagar imposto. Isso é muito legal. E outra coisa que vem em conjunto com isso de poder compensar prejuízo é que às vezes o investidor fica muito apegado com uma aposta. Vou falar em aposta entre aspas, né? Porque quando a gente está investindo, bem ou mal tem uma aposta junto, que você aposta que aquilo vai crescer, mas não é garantido. Então muitas vezes o investidor investe num ativo e o ativo a tese já deu água, mas ele fica apegado, eu não quero ter prejuízo. Então ele fica preso com aquele ativo, querendo que ele reverta, esperando voltar para o 0 a 0 para sair. E não tem benefício nenhum em fazer isso. Ele pode vender tranquilamente, que o prejuízo que ele teve, ele vai usar para bater lucro no ativo novo que ele vai comprar. Então, se ele entende que o ativo já está fraco, que tem ativo melhor, ele não precisa ficar apegado, esperar esse ativo virar o jogo para sair dele. Tem um ativo melhor, eu saio dele agora, e o ativo novo vai decolar, e eu não vou pagar imposto no ativo novo, porque eu tenho prejuízo acumulado com o ativo anterior. Uma dúvida, ação brasileira lá fora, a DR, entra nessa questão de compensação de lucro e prejuízo? Sim, é um ativo do exterior, né? É uma coisa meio contramão, né? Eu sou brasileiro, vou lá fora comprar Vale, é isso que você está falando, né? Ou Petrobras. Mas isso. Sim, mas seria um ativo no exterior, se misturaria na apuração de exterior e ficaria fora da apuração de Brasil. Já os BDRs, não. Os BDRs, apesar de serem ativos no exterior, é o inverso. Você está comprando Apple aqui através de um BDR. Ela vai entrar junto na apuração de resultado das operações feitas em Bolsa Brasil. Entendeu? A parte de ganho de capital. Então essa é uma estratégia bacana. Então, em vez de operar Brasil, opera lá fora, então, para ter compensação você pode jogar com isso. Porque no Brasil também tem compensação, mas só entre ativos do Brasil. É só entre ativos do Brasil. Então você pode jogar com isso. Se você está com prejuízo lá fora, de repente você pode aplicar, e você queria aplicar em Petrobras ou Vale, pode aplicar lá fora para usar teu prejuízo acumulado lá de fora. Tá, então a DR brasileira entraria como ativo do exterior. Ativo no exterior. Pô, essa informação vou usar bem. Muito bom. Se você assistiu até o final, você ganhou esse bônus aí, super interessante. Fazer a última pergunta? Claro. Eu sempre quebro o roteiro da Dani. Ela briga comigo depois. Outra vez tu jogou o roteiro fora, falou, hoje vai ser sem roteiro. Ela voltou com o roteiro agora. Fazer uma última pergunta, para entender um pouco da opinião do Vitor. A popularização dos investimentos no exterior através de corretores como a XP, por exemplo, que trazem essa facilidade, tecnologia, ali, com 3 cliques você já faz uma remessa e já investe. Isso com o tempo vai representar o fim dos BDRs? Total, mas isso é certeza. O BDR ele foi criado numa... Eu nem sei se eu posso falar isso, mas eu respondi tão na lata que... Foi bem? Foi bem na lata. Mas, assim, os BDRs eles foram criados no momento que você não tinha essas plataformas. Então, era natural. Sim. Fora que o BDR ele não é uma ação em si.
O BDR, ele é um certificado que representa um papel internacional. Então, como eu mencionei lá no início, né, os BDRs eram vistos como só para investidor qualificado. Então, tem produtos que é normal, que conforme vai evoluindo o mercado, eles vão sendo descontinuados. Então, possível sim, que os BDRs daqui a 5 anos eles não façam mais sentido. Não é que o produto é ruim, mas hoje é porque você já tem um acesso, acho que muito mais fácil. Agora, por uma questão de eficiência tributária, aí acho que eu não vou entrar no mérito, mas no sentido de investimento em si, se você perguntar para acho que qualquer pessoa, não precisa ser do mercado financeiro, quero comprar a ação em si direta, que tem muito mais liquidez, que está fora do Brasil, que eu consigo realmente ver qual que é o quanto que ela está rendendo, porque no BDR você nunca sabe se está subindo ao dólar ou se está subindo o preço da ação. Fica difícil de você controlar. Então, acho que acredito sim, no futuro... Teve um movimento antes da popularização, da simplificação de você ter conta no exterior para investir e tudo mais, teve um movimento ali dos BDR para tentar popularizar, que foi quebrar essa coisa do investidor qualificado. Em algum momento, eles quebraram essa barreira de 1 milhão, e aí, mas logo depois, acho que foi um pouco antes da pandemia, né? Aí logo depois veio a pandemia, e aí veio esse movimento forte eu acho que, eu concordo, acho que a tendência é fazer sentido, né? Nesse cenário atual não faz sentido. Simples assim. Mudou a tecnologia e a gente precisa se readequar a ela. E os bancos também não ganham dinheiro emitindo BDR, né? Eles deram acesso, acho que foi incrível isso no começo, mas acho que hoje a gente tem um produto melhor. Bacana, legal. Agora vamos ao encerramento de fato. Quero agradecer os nossos convidados, quero agradecer aqui a presença do Carlos Niero, do Tayan Gomes e também a presença do nosso convidado especial de hoje, Vitor Costa. Acho que foi um papo super produtivo. Quem ficou até o final aproveitou aí algumas dicas ainda mais interessantes. Quero te convidar, você que está acompanhando esse episódio pela primeira vez e não viu os outros, dá uma conferida também nos nossos outros episódios do MyCap Talks. É um podcast muito legal que a gente fala sobre investimentos, a gente fala sobre renda variável, a gente fala sobre impostos. E se você investe em ações, se você investe fora do Brasil também, é um podcast que você vai aprender muita coisa sobre tudo isso. Para acessar MyCapital, conhecer um pouquinho mais sobre os nossos produtos, sobre o plano Platinum, que é o nosso plano mais básico, e também o plano Black, que a gente abordou aqui, que é o nosso plano que inclui a parte de internacional, entra lá em mycapital.com.br e você vai conferir lá promoções e tudo mais. Inclusive estamos em período de R com promoção também, então aproveita essas promoções. A gente tem um cupom também de 10% se você estiver vendo esse podcast fora do período de outros cupons, então coloca lá o cupom MyCapTalks, que é o nome do nosso podcast, e você vai ganhar um descontinho também. Quero também aqui convidar os nossos convidados aqui, a galera que está presente aqui com a gente, para dar as considerações finais para a gente se encerrar bem rapidinho, que a gente já está com o nosso prazo aqui no limite. Mas, Tayan, considerações finais aí, fala um pouquinho aí com o pessoal. Bom, eu gostei bastante, né? Espero que vocês também. Deu pra gente explorar aqui investimentos no exterior, descobrir que tem ação de prisão lá fora. Agora a gente vai ter que passar quais são as ações também, né? Quando tiver criminalidade crescendo, né? Já sabe onde aplicar. Não, brincadeira, mas foi bem legal saber, né? Curiosidade de saber desses ativos. Eu não pretendo investir neles, mas pode ser que alguém queira. E também a gente explorou aqui estratégias de economizar imposto, né? Entendemos bastante aqui como é que MyCapital ajuda o investidor nesse processo aí de investir no exterior. Eu acho que foi bem legal. Carlos Niero. Cara, foi um prazer, mais uma vez, né, estar aqui com o Vitor, é um especialista em investimentos no exterior. A gente recentemente participou lá do podcast deles, lá na XP, e também foi bem bacana. Lá a gente focou mais em imposto, hoje a gente abrangeu um pouco mais aqui o assunto. Mas foi um prazer, acho que foi bacana, deu pra gente conversar sobre diversos assuntos, né, a parte de mercado, como é que funciona, quais são os riscos. E também falamos bastante de MyCapital, que é uma ferramenta fantástica, né?
e simplifica a vida do usuário num nível, do investidor, do contribuinte, num nível que poucos conseguem fazer aí no mercado. Então a gente recomenda que você que investe no exterior, que está interessado em investir no exterior, que já tenha MyCapital, para que você não tenha essa dor de cabeça, né? Foque naquilo que realmente importa, que é investir, é ganhar dinheiro, é saber montar a sua estratégia de investimentos, e a parte tributária deixar com a gente. Estamos aí já há 18 anos no mercado e extremamente confiável, parceiro das principais corretoras, da B3. É isso, tá? Até a próxima aí, pessoal. Vitor? Meu recado é mais, acho que uma dor que o investidor hoje ele tem. O mercado está super volátil, tem gente super preocupada, mas conte com o seu especialista de investimento, seu assessor, liga para ele para esclarecer tudo que está acontecendo. O mundo realmente ele está um pouco, vamos dizer assim, um pouco mais turbulento nesse momento, mas vai acabar, né? Tudo acaba. Então entre em contato com o seu assessor se você está apreensivo, né, por causa do mercado, que eu tenho certeza que ele vai conseguir te entregar todos os esclarecimentos ali para você continuar investindo com segurança. Obrigado. E para quem quiser procurar a XP, conhecer um pouquinho mais sobre essa parte internacional, onde que acessa, quais são os canais? Dentro do aplicativo da XP, o investidor ele vai ter lá hoje Mercado Brasil, Mercado Local, Mercado Brasil, Mercado Estados Unidos. É só ele abrir a conta global em poucos cliques, como a gente comentou aqui. Caso não esteja disponível a conta global, é só entrar em contato com a gente ou com o seu assessor para checar ali a disponibilização do produto. Mas é bem fácil. É isso, gente. Muito obrigada pela sua audiência. Muito obrigada por mais um episódio com a gente. Voltando a dizer, se você não conhece a MyCapital, entra lá em mycapital.com.br. Nós somos a principal calculadora de imposto de renda sobre renda variável do país, a mais vanguardista, a que tem mais reconhecimento de mercado. Então dá uma olhada lá, gente. Como o Carlos Niero pontuou, a gente tem parceria com as principais corretoras do país, com a B3. Então, se você quiser simplificar a sua rotina fiscal na hora de investir, procura a MyCapital, porque nós somos especialistas no assunto, tá bom? Obrigada pela sua participação com a gente e até a próxima. Tchau, tchau.